Dando continuidade ao nosso curso de atado de mosca, neste período tão difícil que estamos enfrentando com a pandemia de Covid-19, o coronavírus 19, precisamos seguir expressamente as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, como também do nosso Ministério da Saúde brasileiro, e seguir as autoridades governamentais do Brasil para, com esta quarentena que temos que cumprir, evitemos a propagação do Covid-19. Aproveitando o ensejo que nós vamos ficar em quarentena, e já estamos em quarentena, eu já estou em quarentena também, por oferecer risco à minha saúde, à minha integridade, porque sou hipertenso, ok? Procuro, assim, ajudar e colaborar, me mantendo dentro de casa e trazendo alguma informação proveitosa a quem assiste o meu canal. Com isso, recomendo a vocês, esportistas da modalidade de fly ou de pesca esportiva, que procurem ler livros relacionados a autores brasileiros que assim se predisporam a fazer estes materiais didáticos, como também prestigiar a vários mestres que nós temos aqui no nosso país e até internacionalmente, absorvendo com isso mais informações, mais implementos para que assim possamos utilizar em nossas pescarias futuras, porque esse vírus vai passar, ele vai ser erradicado. Quando isso acontecer, nós vamos estar mais munidos de moscas para assim pescar, como também mais conhecimento para assim podermos desfrutar melhor de futuras pescarias. Eu venho trazendo nesse vídeo de hoje um inseto bastante curioso que poucos procuram utilizar aqui no Brasil, até porque a modalidade de pesca com mosca foi implementada há pouco tempo aqui no nosso país. Já muito difundida na Europa e nos Estados Unidos há séculos, ela é muito bem explorada em sua vastidão de moscas que podemos utilizar. Eu estou falando do inseto da ordem das hemipteras, ordem esta que vincula insetos como percevejos, o famigerado barbeiro, o que propaga a doença de Chagas, ok? Como também as cigarras ou Scagefly, como eles gostam de citar lá nos Estados Unidos. Eu fiz um apanhado de atados de cigarras que eu já tinha feito desde o meu início dos meus atados, que comecei nos anos 80. Lembrando que eu sempre recomendo vocês a atar uma mosca padrão ou matriz e guardar, de forma que vocês possam ter noção do que vocês pensaram há 5, 10, 15, 30, 40 anos atrás. Eu tenho moscas aqui desde o tempo que comecei a atar minhas moscas. E com isso eu posso ver a evolução de como eu fui avançando e diversificando e aprimorando as técnicas de atado. Com este apanhado aqui, eu trouxe, além disto, os meus esboços feitos em papel, datados na época que comecei assim a atar cigarras, e vou mostrar aqui, detalhar para vocês, e nós vamos avançar um pouco mais com este conceitual que o inseto, propriamente dito aqui no Brasil, ele leva no seu ciclo de vida do ovo, da postura do ovo, até o seu estágio de eclosão,
em torno de 2 anos para isso acontecer, ok? E a sua vida útil como inseto, não é? Um inseto que me encanta é no seu cantar, que aqui próximo de minha casa, às vezes, eu tenho o prazer de escutar a cigarra cantar e é muito bonito. Ela leva em torno de 2 a 3 meses de vida. Então é uma vida curta. Já nos Estados Unidos, um país não tropical, um país muito frio, esse mesmo inseto, as Scadefly, levam em torno de 17 anos para assim sair em eclosão. Então, quando existe uma eclosão de Scadefly ou cigarras, né, moscas cigarras, né, as cigarras, elas são aproveitadas por os pescadores de mosca, aproveitando-se que essas moscas, essas cigarras vão cair de certo ao acasalar ou ao se esbarrar com outra dentro d'água e vão servir de fonte de alimento para esses peixes. Esta visão de países que já têm a implementação da pesca com mosca há muitos séculos faz olhar a natureza com mais atenção, coisa que aqui no Brasil nós temos uma diversidade de espécies e é pouco explorada para o nosso atado. Aqui na mostra nós temos uma mosca realística, podendo ela ser atada de forma ultra realística, que seria uma similaridade muito real ao olhar de um espectador. Se você olhasse uma ultra realística, você saberia dizer qual das duas seria o inseto verdadeiro. O que diferencia seria o anzol. As realísticas já teriam características de proximidades muito próximas do inseto real. A semi-realística nós teríamos, como foi o atado desta pequena cigarra aqui, que postei por esses dias, uma cigarra atada no anzol 14 Maruceigo, que corresponde a um anzol 10, tá? Poderia e traz algumas ideias da semi-realística, que seriam patinhas, asas feitas muito próximas de uma asa que traz uma alusão ao realismo, tá? E as atrativas, moscas que traz uma silhueta muito próxima das, digamos, moscas que são usadas para pesca, como padrões desse gênero também, que faz um misto de asas realísticas e pernas de borracha. Existem várias metodologias para assim podermos utilizar equipamento de mosca. Com isso, creio que possamos enfrentar esta quarentena com proveito, ou tirando proveito, tá? Para aprimorarmos os nossos conhecimentos. Vamos então desmistificar um pouco mais, detalhando mais nesse vídeo inicial como foram elaboradas esses conceitos aqui de cigarras. Seguindo o nosso critério de entendimento sobre as cigarras, nós temos aqui exemplos bastante interessantes e variados, sendo eles alguns aqui seguindo um padrão fora do padrão purista de atado de mosca, e um outro lado aqui, o lado oposto, nós temos aqui padrões que seguem o lado purista do atado de mosca, sendo feito pequenos acréscimos a estas moscas feitas de pelos e penas, com acréscimo de óleos plásticos
para criar este efeito de volume, ok? Estes padrões de cigarras pequenos também podem ser idealizados ou confundidos ou aproximados, como queiram, de pequenos besouros também, tá? O que vai ser sempre aquela característica de você trazer uma silhueta, levar em consideração a silhueta de um padrão de mosca, sendo esta silhueta similar ao corpo de uma cigarra, levando em consideração o shape de sua asa, volume de corpo e tudo mais, que assim caracteriza a mesma, nós podemos aproximar de moscas com o aspecto muito próximo de uma pequena cigarrinha ou do pequeno besourinho também, ok? Estas seriam as mais voltadas para o lado purista. E do lado oposto nós temos moscas mais aproximadas para o semi-realístico, que vem a ser o caso da cigarrinha, né, preta, CPR2. No caso, cigarra preta realística 2, ok? Atada neste período agora desta pandemia, em qual somos obrigados a ficar em casa para respeitar o que as autoridades estão mandando. Aproveitando esse ensejo, nós podemos trabalhar esse nosso tempo para, como já falei antes, para melhorarmos os nossos atados e aprimorarmos os nossos conhecimentos didáticos sobre o atado de mosca. Eu, como sou uma pessoa que procuro trabalhar com um pouco de vanguarda ou um pouco à frente de projetos de atado de mosca, não fico muito travado a padrões fixos existentes e já consagrados. Procuro desenvolver, ao meu ponto de vista, outros conceitos. Agreguei a um corpo de cigarra a cabeça de um popper aqui, ok? De forma que você tem todo o trabalho de um popper, mais um shape, um corpo muito próximo ao de uma cigarra. O que vai trazer aqui com esse popper aqui da cabeça, o barulho, não é? Que vai atrair o predador, e a silhueta que transmite este efeito do que vem a ser que esteja se debatendo ou fazendo barulho, ruídos em cima d'água. Existem outros padrões que eu combinei partes semi-realísticas com partes de moscas que possam vir a ser utilizadas, até por seu atado não ser um atado muito complexo, mas que trazem uma certa realismo, não é? Uma certa realidade ao se apresentar aos peixes. O conceito em si, ele pode ser trabalhado para moscas mais simples, porém com o devido capricho, nós conseguimos trazer aqui bastante proximidade de insetos. Como também podemos trazer outros padrões que, agregados às patas, não é? E a silhueta, trabalham sem o uso aqui do popper, mas sim das patas e da sua silhueta e pequenos toques na superfície d'água, o que vai atrair tanto na queda quanto no trabalho da mosca os predadores. Ok? Vamos então entender um pouco mais
os detalhamentos de alguns projetos que eu trouxe aqui para vocês, de modo a que a gente possa fazer aí um trabalho de entendimento referente a padrões de besouros que, com um pouco de acréscimo de asas ou de modificações pequenas, nós conseguimos trazê-los para o lado de uma mosca cigarra, ok? Vamos entender isso melhor. É bastante interessante quando se começa a se aprofundar no atado de mosca, começarmos a encontrar metodologias que podemos aplicar tanto numa mosca realística, não é? Em tamanhos muito próximos ao real, como também materiais diversos que traz um conceitual bastante interessante de uma mosca que, combinada e dependendo da forma e metodologia que seja aplicada o material sobre a haste do anzol, podemos trazer silhuetas e proximidade ao shape final de variados insetos, ok? Sendo eles trazidos talvez para o lado de um besouro, que seria um inseto. Geralmente costumamos representar os besouros com carapaças fechadas e não em asas em voo. E geralmente outros insetos que possuem sua asa externa exposta, como cigarras, mariposas, borboletas, que não guardam a sua asa embaixo da carapaça, nós representamos desta forma que se apresenta aqui sobre a mesa. Aqui é um exemplo bastante interessante de uma silhueta de uma cigarra, não é? Com a representação da sua asa não sendo uma asa plástica, como eu usei aqui, mas sim material de brilho e alguns pelos, trazendo um shape de uma pequena cigarra, ok? Poderia ser alongado um pouco mais essas cerdas, mas com o desgaste do tempo eles foram se quebrando, tá bom? Essa é uma mosca antiga. Como também nós podemos fazer cigarrinhas bem pequenininhas, imitando pequenas cigarras, ou pequenas mariposas, ou pequenas borboletas. O que eu venho a dizer com isso? Besouros como este aqui, que possuem a sua carapaça, o seu chifre, não é? Que traz características de um besouro, pode ser modificado com pequenos ajustes, acrescidos de asas, não é? Com o shape de asas de cigarras, sendo feito elas na proporção do tamanho da mesma, e pequenos ajustes, diminuindo essa parte aqui dos chifres, você consegue obter com o corpo deste besouro, ou borboletas, ou mariposas, ou a própria cigarra, ok? Nesse segundo modelo aqui de corpo deste besouro, que já foi ensinado, também podemos, com este mesmo shape, colocar aqui por baixo desta parte aqui que vem a ser a carapaça, colocar aqui por baixo as asas, numa proporção menor, de modo a aproveitar esse shape de corpo para o corpo da cigarra. Da mesma forma, podemos aproveitar este outro padrãozinho de besouro, colocando asas ou plásticas ou neste padrão, como aqui já foi citado, de modo a aproveitar aqui a silhueta e o padrão de atado. É bastante interessante. Aqui nós temos então um conceitual da pequena cigarrinha feita de forma que eu não apliquei as asas e deixei
para que vocês pudessem ver como foi elaborado a estrutura corporal, que poderia se transformar, sem dúvida alguma, em um besouro, acrescido de um chifre ou não, de asas ou não, como também aplicando a parte de asas feitas com pelos e material sintético de brilho, ok? Ou as asas plásticas, que eu já também ensinei variados padrões. Tudo é uma questão de se adaptar, sendo também aplicado pernas de borracha ou pernas, como no caso aqui, cerdas plásticas retiradas de vassoura. Outro padrão de corpo interessante são corpos feitos de forma maciça, como é o exemplo desta cigarra aqui que eu estou demonstrando. É um corpo feito em estrutura de EVA, podendo ser também feito em cortiça reciclada, como também em madeira leve, como a madeira de balsa, ok? O EVA é um material bastante fácil de se modelar e propicia a facilidade, como foi o caso desta realística aqui, desta cigarra verde realística, que eu modelei a estrutura corporal em EVA, ficando assim fácil de se agregar as patas, olhos e asas. É uma metodologia que se aplica em atados mais elaborados. Lembrando que estes atados são feitos de forma a trazer um certo realismo, porém não a preocupação de uma mosca ultra realística. Uma mosca ultra realística vai me trazer um trabalho de centenas de horas, digamos assim, de bancada, o que no final das contas você perderia em produtividade de aprender, mas com conceitos variados. Eu procuro gastar o meu tempo aprendendo e absorvendo variadas metodologias de aplicação e utilização de materiais, sejam eles reciclados ou não, nobres ou nem tanto quanto, mas criando uma variedade grande de moscas, do que ter uma ou duas moscas ultra realísticas que, digamos assim, premiariam a minha carreira de atador e não mais do que isso, ok? Uma opção de escolha minha quando adentrei para o atado de moscas. Vamos então discriminar no próximo vídeo os detalhamentos de esboços de alguns padrões que eu atei.